Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 30 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Tenho que receber um batismo e quão ansioso estou para que ele se cumpra. Lucas 12:50. Meta do mês: desenvolver o amor e a justiça na construção da paz. Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem amor. Emmanuel, no livro Bênção de Paz. Meta do dia: amparar os amigos em provação, levando-lhes consolo e apoio. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos amigos em dificuldades. Graças a Deus, bondoso Jesus. Nós queremos nesta manhã rogar a Ti, Senhor, por todos os nossos amigos, nossos familiares, conhecidos, que se encontram em grandes dificuldades. Ore também, Jesus, pela nação brasileira, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, por todos aqueles que foram eleitos pelo povo para comandar o país. Que deixem se mover pela paz, pelo amor, pela bondade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, no final da tarde, nós teremos o culto do Evangelho no Lar, transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Devido às programações referentes à preparação da Concafras, o nosso culto do Evangelho, que antes era às 6 da tarde, agora será às 5:30 da tarde. Lembrando aos amigos que amanhã nós teremos a triagem fraterna em nossa casa espírita. Então, se você está passando por algumas dificuldades e deseja fazer o tratamento, a nossa casa espírita está à sua disposição toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. Caso você esteja acamado ou reside em outra cidade e deseja tratar-se espiritualmente, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Mateus capítulo 10, versículo 14. O pó das sandálias. Quando o Senhor nos recomendou sacudíssemos o pó das sandálias, ao nos retirarmos dos lugares em que a nossa cooperação fraternal ainda não se mostrasse suscetível de ambientação e reconhecimento, não nos induziu à indiferença, ao relaxamento ou à dureza espiritual. É que o amor próprio, quando destrutivo em nossa personalidade, nos compele a resoluções e atitudes negativas que de nenhum modo se coadunam com o programa cristão que fomos chamados a desenvolver. O pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais. A tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade, a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis, no campo imediatista,
da vida, a revolta contraproducente junto às sombras do mal, a indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo, o desânimo à frente das dificuldades, o desalento entre os obstáculos naturais do caminho, a exigência de compreensão alheia no capítulo de nossas manifestações pessoais, os melindres de suposta superioridade em que muitas vezes nos enganamos no próprio íntimo, a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. Semelhantes estados espirituais simbolizam o pó das sandálias que nos cabe alijar sem delonga nos mínimos desequilíbrios entre a vida e nós outros. Esqueçamos tudo que nos incline ao resvaladouro da inutilidade e marchemos para diante. Grande é o campo da terra, e até que a ventania e a tempestade possam remover os tropeços de muita paisagem empedrada e escura na gleba do planeta, prossigamos semeando bem, cultivando-o e defendendo-o em todos os setores de nossa tarefa, convictos de que a plantação da luz produzirá os resultados da felicidade e da perfeição para a vida imortal. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, setembro de 1952. E também no livro Perante Jesus, da editora Ideal, capítulo 8. Meus amigos, nós temos então mais uma mensagem de Emmanuel referente ao capítulo 10º, versículo 14 do Evangelho segundo o Espírito, do Evangelho de Mateus, tratando de sacudir a poeira dos pés. Interessante nesta mensagem que ele nos coloca que muitas vezes nós não aceitamos a negativa das pessoas em não querer ouvir a mensagem que nós estamos levando. Então aí a gente já fica doído, já fica melindroso, já fica revoltado, já tem vontade de fazer um monte de coisas que fere o Evangelho do Cristo. Então, nas mensagens anteriores, ele fala para a gente tirar tudo isso do nosso coração. E aqui, então, ele fala do ponto negativo nosso quando a gente quer ser valorizado, a gente quer ser aplaudido por a gente estar indo numa casa, por estar indo numa cidade para levar a boa nova do Cristo. E a gente sabe que os primeiros trabalhadores da seara do Cristo não foram bem recebidos nas cidades em que foram. Nós temos aí o exemplo de Paulo de Tarso, que assim que ele converteu-se a Jesus, após a estadia dele por 3 anos no deserto, auxiliando Prisca e Átila no trabalho, ele sai de lá e quer falar de Jesus, mas os que conheciam diziam que não queria que ele se expusesse, porque ele não seria bem aceito, né? E a gente vê muito claro isso na primeira vez que ele vai no templo, antes dele ir para o deserto. As pessoas querem condená-lo e tal. No retorno dele do deserto, ele volta para a mesma sinagoga, lá em Damasco, e ali
é dado a voz de prisão a ele, né? Só que o pessoal não tem a documentação e ele sai do templo e, e é acolhido pelos cristãos, né? Ou também o pessoal que eles na época chamavam os discípulos do caminho. Então, para os primeiros cristãos não foi fácil. E eles não buscavam os louros, né, do reconhecimento por estarem de acordo com o Evangelho do Cristo. E nós hoje também, em nossa caminhada do dia a dia, todos aqueles que querem, de fato, viver o Evangelho do Cristo, não serão bem recebidos, porque eles vão ser chamados de diversos nomes. E isso que a gente tem que trabalhar no coração. Não deixar essa rejeição se instalar em nós, porque senão a gente vai entrar num estado de revolta, de angústia, de medo, e o Evangelho do Cristo não pode deixar-nos, não pode nos deixar assim, com medo, né? Nós temos que trabalhar no nosso coração constantemente a reforma íntima e viver a paz. Se o irmão ou a irmã ou a cidade não aceitou a caminhada nossa, saiamos de lá sem ódio, sem mágoa, sem rancor. E continuemos levando a boa nova aos corações. Meus amigos, vamos fazer prece, buscando sempre o Evangelho de Jesus como nossa meta, como nosso caminhar para a vida, do bem viver segundo os ensinamentos do Cristo. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade que nos concede no dia de hoje de nos aprofundarmos no Teu Evangelho e que esses ensinamentos, Jesus, possam adentrar em nosso ser, nos transformando, nos fazendo pessoas melhores. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.